Boa noite. Não, a gente ainda não passou a ser mal pagador. Na verdade, a gente perdeu o selo de bom pagador. E vamos torcer que a gente nunca vire mal pagador. Tomara, né? Qual é a A implicação? gente já teve essa experiência passada lá com as velhas, não sei se você se lembra, muitos anos atrás, mas vamos torcer que a gente não aconteça isso. Já temos o rótulo, agora não precisamos assumir, né? Isso. Professor Jairo, para o nosso dia a dia dos brasileiros aqui, nós gaúchos, aqui no Rio Grande do Sul, explica para a gente, por favor, né? O que isso vai interferir na vida de todos nós? Olha, aqui cabe um pouco de exercício de adivinhação ou exercício de futurologia. A gente pode acertar, mas também pode se equivocar. Basicamente, a tendência e a forma que eu enxergo é que nós vamos ter como reflexo o dólar um pouco mais caro, já estava caro, vai ficar um pouco mais caro. Nós vamos ter menor quantidade de acesso a recursos internacionais, fruto dos investidores internacionais com menos disposição de investir no Brasil, já que não tem o selo de bom pagador. O encarecimento das fontes de recursos, de um modo geral, das companhias. Tá? Vai ter, por um outro lado, como o dólar vai subir muito, vai ser bom para as empresas exportadoras, vai ser ruim para as empresas importadoras. Nós vamos ter, possivelmente, algum tipo de consequência para aqueles investidores internacionais que já têm posições no Brasil, provavelmente, não agora já, fruto dessa medida de ontem, mas ao longo dos próximos meses, caso a gente tenha mudança de outras agências de rating também reduzindo a qualidade do risco brasileiro, esses investidores serão forçados a vender as suas posições, então, seja posições de ativos como renda variável, como renda fixa, ou até mesmo investimentos reais, como, enfim, posições acionárias em companhias ou bens. Isso pode vir a ter uma consequência, assim, bastante ruim para nós. Tá? E como é bom a gente lembrar que quando o Brasil conseguiu o selo positivo, o fluxo foi inverso. A gente entrou num período de euforia, entrou num período de recepção de muitos investimentos, recebemos enfim, muitos estrangeiros vindo ao Brasil fazer esses investimentos, uma maior internacionalização, uma maior abertura do Brasil para o mercado internacional, e a gente olhando um pouco para trás, inclusive o dólar ficou muito menos caro para nós, o que viabilizou ao longo de todos esses anos essa estabilidade e todos nós podermos viajar muito mais ao exterior, ser muito mais acessível o mundo inteiro para nós. Nesse momento a gente tem um maior fechamento em relação ao mundo. Vai ser tudo um pouco mais difícil. Vamos torcer que a gente consiga fazer recuperações rápidas na economia, mudanças necessárias, readequações do tamanho do governo, readequação do fluxo de entrada do próprio governo e melhor investimento desses parcos recursos que a gente tem, para que a gente volte a ganhar o selo de bom pagador, né? Agora, o que essas agências levam em conta? Por que chegamos a esse ponto, professor? Bom, assim, não existe nada que seja um ponto específico. Todos nós enxergamos e as agências vinham enxergando que o Brasil vinha piorando essa situação já nos últimos 2, 3 anos. Sim. Eles vinham nos avisando porque vinham baixando o selo vinha perdendo a qualidade, não tinha passado a ser um selo de não bom pagador, mas nós já vimos perdendo a qualidade do selo nos últimos anos. Por quê? Porque, obviamente, a gente não estava fazendo o trabalho de casa adequado, a gente não estava sendo eficiente a nível do governo, a gente estava tendo déficits, a gente estava tendo pedaladas, a gente estava tendo manobras. Isso tudo, assim, os investidores internacionais, as agências de rating vão olhando. Acho que aqui temos um ponto que foi talvez o ponto de inflexão, que foi ter enviado ao Congresso um orçamento para o ano que vem com déficit. Sim, verdade. Em termos claros, em português assim, simples de ser falado,
na verdade, nós admitimos que no ano que vem não vamos pagar nossas contas, porque vai faltar dinheiro. E isso é uma carta que nós enviamos ao Congresso. E, ao fazer isso, nós estamos dizendo, olha, ano que vem eu estou com problema. Obviamente, o credor do outro lado olha e diz, bom, se tu está me avisando que tu está com problema ano que vem, deixa eu já te colocar na geladeira. Pois é. Então tu vai para a geladeira. Então, no fundo, assim. Mas a gente veio num processo, isso veio acontecendo. Todas essas coisas que a gente está enxergando não são novidades. As agências internacionais já diziam isso. É bom lembrar também que o próprio ministro Joaquim Levy foi colocado na posição, na tentativa de que isso não viesse a acontecer. Isso está acontecendo porque ele não conseguiu fazer as coisas que estava querendo. A gente enxerga o próprio governo muito dividido, o próprio governo com orientações muito diferentes dentro do próprio governo que gera um processo muito complexo e delicado para quem está querendo investir no Brasil. É uma situação mais difícil. Professor Jairo, da Faculdade Brasileira de Tributação, a saída vai ser mais uma vez o aumento de impostos para tentar o país arrecadar mais e talvez melhorar essa situação econômica? Eu rezo que não. Nossa. Eu acho que nós tínhamos que fazer, de fato, um emagrecimento real na máquina do governo. Nós tínhamos que diminuir o tamanho do governo. O governo está muito espaçoso em toda a economia. E isso seria uma boa coisa em que diminuir os nossos custos. Isso é que nem a nossa casa. Eu vejo que vai faltar o que eu ganho de salário versus o que eu gasto no mês que vem, vai faltar dinheiro, ou eu aumento a quantidade de horas de trabalho via hora extra, ou com trabalhos extras, ou senão vai faltar dinheiro, ou eu reduzo meus custos. Aqui nós temos que tomar uma das duas decisões, ou tomar as duas simultaneamente. Sim. No caso brasileiro, o que a gente enxerga é que assim, a população está muito cansada de pagar muito imposto. E está cansada de que esse imposto está sendo mal usado. Se tivesse um imposto sendo bem usado, esse não é o verdadeiro problema. Mas quando ele é mal usado, todos nós não gostamos de pagar imposto. E a gente não vê o retorno daquilo que é pago, né? Temos que achar uma solução. 2016 vai ser um ano melhor que este? Eu, honestamente, acho que não. Acho que não vai ser um ano pior. Mas acho que 2016 ainda não vai ser um ano em que a gente vai ter alegria de voltar a viver bem. Acho sim que de hoje, nós estamos em setembro até dezembro, os meus prognósticos particulares até dezembro não são bons. Nós ainda vamos piorar da posição que nós estamos hoje até dezembro. E acho que no ano que vem a gente vai estabilizar com uma pequeníssima melhora. Talvez chegando ao ponto que nós estamos hoje, em setembro. Mas não vamos voltar ao ponto anterior, não vai ser suficiente para a gente voltar a adquirir o selo de bom pagador. Talvez a gente consiga lá para 2017 ou 2018, se nós fizermos bastante trabalho de casa. Caso contrário, vai ser muito difícil. É complicado. Ainda mais agências vão classificar o Brasil. Essas classificações vêm agora na sequência, em seguida? O que acontece? A Standard & Poor's foi a terceira agência que classificou o Brasil neste semestre. A cada semestre eles vão olhando isso. As outras duas agências mantiveram o selo de bom pagador num nível baixo, que a gente chama, tá? Próximo de cair. Me parece que nesse momento, e aí é uma percepção minha, as outras agências não vão mudar as suas posições a menos que tenha um fato novo muito importante. Então nós vamos continuar este semestre, aparentemente, com duas agências dando o selo mínimo de qualidade e uma agência não dando o selo de qualidade, que é a Standard & Poor's. Nós vamos ter uma reavaliação disto no início do primeiro semestre do ano que vem. E aí, talvez, essas duas que não nos rebaixaram mantenham se nós fizermos daqui até lá coisas importantes, coisas positivas, ou
elas venham a nos rebaixar. Se elas vierem a nos rebaixar, a consequência é dura. Nós vamos ter momentos muito mais difíceis, porque isso vai colocar os investidores internacionais numa obrigação de quase vender suas posições que tem no Brasil e saírem daqui, porque eles também trabalham claramente para poder, enfim, rentabilizar os seus investidores lá. Então, e eles lá têm obrigações de não poder fazer, vamos dizer assim, investimentos em países que não têm um selo de bom pagador. Então, se isto acontecer no próximo semestre, a sua pergunta original de que se pode piorar, pode piorar. Vamos torcer que não, vamos torcer que a gente tenha um acordo bom entre Congresso, Executivo, que cada um faça a sua parte, que a gente tenha um bom horizonte, que a gente tenha um acerto maior que a gente está precisando, mas se não tiver acerto maior, nós vamos ter consequências piores. Professor Jairo Procianoi, da Faculdade Brasileira de Tributação, muito obrigado pelo seu ponto de vista a respeito desse momento econômico, político, conturbado que nós estamos vivendo aqui no Brasil e também por esclarecer as consequências para o nosso dia a dia aí desse rebaixamento que o Brasil teve, infelizmente. Muito obrigado, uma boa noite. Eu gostaria de poder dar notícias muito melhores, gostaria de poder estar eufórico. Infelizmente o momento não é bom e a gente espera que assim, surja um grande acordo que a gente resolva isso. Já superamos. A todos que estão nos ouvindo, vamos torcer que isso funcione. Que eu às vezes torço até que eu esteja errado, mas a tendência, infelizmente, não é boa. Já superamos outras crises dessas, não é, professor? Certamente falaremos ali na frente numa situação econômica melhor. Com certeza. O Brasil é bom, o Brasil tem chance. No longo prazo, acredito muito no Brasil e acho que nós vamos ter muita chance. Infelizmente, a gente perdeu aí uma oportunidade grande. Vamos ter que trabalhar de novo para recuperar. Professor, boa noite. Boa noite, muito obrigado, hein? Um abraço, até a próxima. Abraço.